Olá pessoal! Hoje eu trago como análise um filme que é um filme muito interessante, um pouco polêmico, porque ele trata de abuso psicológico e eu acho que ele é muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo de aumento de violência, né, contra a mulher. E eu creio que é muito importante que a gente observe esse filme, porque esse filme fala mais de uma violência psicológica, que é muito comum nas violências físicas também, em relação às mulheres. E ele retrata de uma forma muito linear como essa relação desses personagens vai se tornando abusiva e como que algo que acontece de uma forma que, quando se percebe, já está sendo abusada psicologicamente. O filme é de 2015, o nome dele é Monroe. E tem excelentes atores contracenando e fazendo esse casal principal, que é Emmanuelle Brecot e o Vincent Cassel. Os dois dão um show de interpretação e nos fazem refletir como essa questão da violência é importante ser dita, é importante ser trabalhada em terapia e análise para quem a sofre e para quem a comete também, se puder chegar na terapia, que era o ideal, né? Essa masculinidade tóxica que a gente tem ouvido tanto falar, que infelizmente tem atingido muitos homens atualmente. E é importante que a gente traga temas como esses para serem debatidos e cada vez mais ilustrados e analisados, a fim de que nós possamos ajudar um pouco essas mulheres que sofrem abuso psicológico. E eu escolhi esse filme porque muita gente, quando ouve falar em abuso psicológico, a primeira coisa que vem à mente é um julgamento. Mas, gente, como que aquela mulher, que é o caso, inclusive, dessa personagem, uma mulher inteligente, uma mulher independente, uma mulher super, sabe, atuante no mundo, cai numa história dessa e fica totalmente submissa a uma relação super abusiva durante muitos anos e não consegue sair dela, né? E isso é um estranhamento de muita gente que não entende essa área de psi, essa área, né, enfim, essa área tão delicada que é da subjetividade humana. Então, o filme é sobre esse casal, a Toni e o Giorgio. E desde o início é muito interessante a gente marcar que quem percebe o Giorgio, quem praticamente o seduz, é a Toni, né? Ela estava totalmente desapercebida num ambiente que os dois estavam, e depois ela vai falar que ela já o conhecia e ele não a reconheceu em nenhum momento, e só muito depois, quando ela fala de onde é que ela o conhecia, né? Que era de um local que ela trabalhou muitos anos atrás. E a gente percebe que ela teve, né, ela lembrou dele, claro, quando ela o viu naquela boate. Essa época que ela o conheceu, há muito tempo atrás, foi totalmente desapercebida, pelo menos para ele, né? E aí ela está nessa boate e ela percebe, né, que é ele, ela o reconhece e acaba fazendo um gesto para se aproximar dele, ver se ele se lembra dela, alguma coisa assim. Então a gente já percebe que desde o início foi a Toni que o reconheceu e que o desejou, né? E o escolheu para ter enfim, para estar ali, para ter uma troca, enfim, ela desejou esse homem. E dessa boate
eles acabam indo para a casa do Giorgio, não sozinhos, com outras pessoas, mas acabam conversando horas e tendo uma troca muito grande. E no final, quando eles saem para trabalhar, já é de manhã, são 4 pessoas, né? É o irmão dela com a cunhada e ele com ela conversando na casa do Giorgio. E pela manhã, quando eles saem, ele joga o celular para ela. Enfim, super já se abrindo, né, para essa troca mais aprofundada, porque, claro, eles acabam se encontrando e começando uma relação super intensa, uma relação muito passional desde o início, mas a gente também pode pontuar algumas coisas desde o início dessa relação. Por exemplo, a Toni é uma mulher que a gente vê que é visivelmente, em algum aspecto, um pouco insegura, principalmente no aspecto físico. Ela é uma mulher linda, mas ela, né, tem essa questão com ela. E ele, o Giorgio, por outro lado, ele só gostava, né, de ter relacionamentos com modelos. Ela fala isso. Nossa, mas você sempre estava acompanhado naquela época que eu conheci há muitos anos atrás. Você sempre estava acompanhado de mulheres lindíssimas, de modelos. Por que você está se sentindo atraído por mim? Ela fala isso pra ele, né? Aí ele fala, né, que era jovem, que não tinha nada a ver, que ele tá mais maduro, que ele queria se mostrar, desfilar com as mulheres. Ele fala isso pra ela, né? E a Toni se contenta com essa resposta em relação a esse passado dele, ou uma insegurança, uma necessidade de se mostrar. Tudo bem. E continua. Mas a gente já percebe uma insegurança da Toni, né? Em relação a isso, a ser uma mulher... É uma mulher bonita, mas não é uma mulher linda nem uma modelo. É uma mulher super bem sucedida, ela é uma advogada, é uma mulher independente, é uma mulher que não é tão jovem, mas enfim, é uma mulher que, né, é atraente, só que não tem aqueles atributos fálicos, né, que as outras mulheres têm, que ele costumava se relacionar. Mas acabam se envolvendo, ela acaba se envolvendo cada vez mais com esse homem, e ele fala que quer um filho dela, que ele está pronto, e ela engravida. Ela não é uma mulher muito jovem, mas assim também não é, né? É madura. Ela engravida para também satisfazer esse desejo dele, provavelmente era dela também, mas dele inicialmente. Logo de cara, depois que ela descobre que está grávida, ele tem uma amizade muito grande por uma ex-namorada, que ele ficou muitos anos com ela, chamada Agnes, uma ex-modelo, e que está sempre rondando ele, mas ele fala que não tem nada a ver, mas que ela é desequilibrada, que ele tem que dar atenção, enfim, que ela também essa Agnes é uma mulher adicta, consome muitas drogas, então ele fala isso pra ela, que ele também tem que dar uma certa atenção pra ela, pra Agnes. E aí logo depois que ela fica grávida, acaba que ela tem ela recebe, né, um comunicado que ele tá na casa da Agnes, e quando ela vai lá encontrá-lo, a Agnes fica sabendo que a Agnes tentou suicídio, e ele fica super mobilizado, aquela coisa toda, e ela pergunta, né, o porquê, e ele fala que é porque ele contou pra Agnes que a Toni estava grávida. E aí ele fica dando apoio pra ela, e enfim, ele passa a gravidez todinha da Toni ausente. Ele aluga um apartamento próximo do que eles moravam, e ele diz que tem que dar apoio sempre para Agnes, porque ela tá doente, porque ela tá isso, porque tá aquilo, e a Toni passa a gravidez inteira sozinha, muito deprimida, muito mal com essa história, né, com essa ausência desse homem, esse homem sempre dando desculpas esfarrapadas, é um horror. E quando o bebê nasce, ela está muito feliz com o bebê, que, né, é um menino, mas logo depois ela continua morando nesse apartamento e o Giorgio no outro apartamento, continuam separados, e ele sempre muito ausente. E aí um dia ela vai para deixar o bebê, porque ela tinha que trabalhar, e ele está com outra mulher.
na cama, nem a Agnes, é uma outra mulher, uma modelo, né, que era o fraco dele, né, digamos assim. E ele vai, enrola, enfim. A gente vê uma sucessão de abuso, né, do George em relação a Tony, e ela não conseguindo sair de forma alguma dessa relação abusiva. É uma coisa assim impressionante. E aí eu acho, quem quiser se aprofundar na teoria psicanalítica para entender um pouco como essa questão do masoquismo, eu acho muito interessante a gente citar aqui, né, o famoso texto do Freud, Além do Princípio do Prazer, que é de 1920, que vai falar muito da pulsão de morte, e depois o Problema Econômico do Masoquismo, que é de 1924. Eu acho que esses textos são assim paradigmáticos para quem quer entender essa questão do problema do masoquismo também feminino, do gozo, né? Aí a gente já vai falar mais de Lacan, mas eu acho que é importante estudar, quem quiser aprofundar, ler um pouco mais esses textos de Freud, para entender o que é pulsão de morte, né? Que é muito além do princípio do prazer, e que marca muito essa questão do masoquismo e do gozo. E a gente vê nessa relação que chega um momento que não tem mais prazer para Tony. Só tem um grande desprazer, um gozo muito intenso, no qual ela não consegue se desvencilhar, né? E aí a gente vai vendo que é justamente isso que acontece na questão, né, além do princípio do prazer. Freud fala, né, em vários textos que o sujeito ele ganha também com desprazer, ele ganha com sintoma. Parece incrível, parece uma coisa absurda, mas ele também tem um ganho secundário com esse sintoma dele. E é isso que a gente vai ver o tempo todo nessa relação. Uma relação onde um gosta, tem um prazer mórbido, né, de ver o outro sofrer, e o outro que fica nesse lugar masoquista. E é claro que as relações são sempre muito sintomáticas, né? As relações se complementam em termos de sintoma. Então, aonde a gente tem um homem que goza psiquicamente falando em fazer essa mulher sofrer, né? Tem uma mulher que fica paralisada nesse gozo também, de sofrimento, de alienação ao outro, de não conseguir sair dessa relação de forma alguma, de viver esse abuso psicológico, mas não conseguir desvencilhar durante anos. Ela fica casada anos com esse homem, até que em algum momento ela começa a se angustiar demais, não tem como mais lidar com isso. Ela vai ver também, aí ela vai ver sim um viés de agressividade dele, né, de ameaça. Ele vai mostrar uma outra face dele, né? E um momento muito, muito interessante no filme é o momento que ela cobra de alguma forma dele, né? Por que você é assim? Por que você é? Mais ou menos isso, né? Não é desse jeito que eu estou falando, mas há uma cobrança em relação a ele, né? Dessa posição dele, desse jeito dele ser. E aí ele fala assim, interessante, né? Porque, claro que eu também estou interpretando, né? Você sabia que eu era assim? Provavelmente, ele quer dizer isso para ela, né? Provavelmente o que te fez ser atraída por mim é justamente o que hoje está provocando esse conflito todo. Então, por detrás dessa colocação dele, a gente vê uma coisa que também de tudo não é falso, né? Não é também demagogo. Tem uma verdade aí também, né? Existe uma verdade aí. Ele quis dizer, você se sentiu atraída por um homem mulherengo, um homem que gostava de conquistar, um homem sedutor, né? Ele quis dizer isso. Isso te atraiu. Agora, isso aí virou contra você, né? Porque, né, ele poderia até dizer assim, se ele, em outras palavras, se ele fosse um homem analisado e advertido. O meu sintoma
fez com que você se sentisse atraída por mim. No entanto, lá na frente, o meu sintoma é o que está me afastando você de mim, porque você não está suportando o meu sintoma agora, né? Lá atrás, você sentiu atraída. De eu ser um homem sedutor, de eu ser um homem que conquistador, né? De alguma forma, o que ele quis dizer? Que ela queria também estar, claro, naquele lugar, de ser uma mulher conquistada por ele, uma mulher desejada por ele. Tanto que ela pergunta para ele, por que você está comigo? Se você sempre gostou de mulher assim, mulher assado, né? E ele dá lá a resposta para ela. Então isso para ela, de alguma forma, foi interessante, ela conquistar aquele homem, que parecia também difícil, né? Um homem que só gostava de mulheres glamourosas e tal. Então ele coloca isso de uma forma muito assim, né? Daquele jeito dele, que ele tem um jeito muito sacana mesmo, assim, ele é muito mau caráter, né, nesse sentido, assim, ele é muito cínico, muitas vezes o George é profundamente cínico, e ela até fala que se divertiu muito com ele, mas tem um peso, né, tem um pacote aí que é muito grande em função dessa diversão toda, né, e para finalizar, ela sofre um acidente andando de esqui e ela fratura gravemente o joelho. Ela vai numa psicóloga, a psicóloga até fala com ela assim, ó, eu vou falei alguma coisa aqui meio de clichê, que ela olha um livrinho lá, joelho é falta de flexibilidade, e fala assim pra ela, né? Mas dá uma deixa pra ela, tipo assim, que ela fala, né, que não conseguiu parar o esqui, que ela tinha muita velocidade, então ela dá uma deixa sutil para ela que ela quis se matar, né, que ela deu sorte, ela teve uma queda, foi muito violenta, ela podia ter morrido e ela quebrou o joelho, e que aquilo poderia ser um sinal, ela não aprofunda, essa pessoa que atende ela, é uma coisa muito rápida na clínica que ela vai ficar internada numa clínica ortopédica, né, tipo um SARA, né, ela fica internada para se recuperar dessa lesão gravíssima no joelho. E fica lá com várias pessoas que estão na mesma situação, fazendo fisioterapia e tal. Então isso vai fazendo também com que ela vá relembrando muita coisa durante esses dias, né? Esse tempo que ela fica lá, ela fica um bom tempo lá, né? O filho vai visitar, mas ela fica lá se recuperando. Então, essa triagem, digamos assim, né? Quando ela entra, ela faz uma triagem rápida com essa profissional que tem essa conversa, esse primeiro contato para saber o que houve, mas ela dá uma dica, assim, sutil, né? Olha, né? Cuidado que você tá num caminho aí, né? É esse caminho que a gente tá falando, de pulsão de morte, né? De masoquismo. E perigoso. Você tá andando por um caminho perigoso. E, né? O que fez você, né? Quase se matar, né? Isso, né? Não é que é consciente. Ela não chegou lá no esqui para se matar, mas a falta de percepção da velocidade, né? O descuido, ela quis dizer isso é perigoso, você se acidentou e poderia ter morrido. E é isso, realmente, às vezes os acidentes, né, fazem com que as pessoas, os sujeitos, possam olhar, né, através dessa lesão física aguda, desse tempo que eles vão ficar paralisados, desse tempo que eles vão ficar imobilizados, olhar um pouco da sua vida, do que está acontecendo no mundo subjetivo, né? E que está refletindo praticamente sempre no corpo, né, gente? Então, assim, é um filme muito interessante, porque mostra esse abuso, e na última cena ela vai para uma reunião, né? Ela já está melhor, ela está podendo andar, porque ela fez essa recuperação nessa clínica, antes ela não podia andar mesmo, vai para uma reunião com os professores para falar do filho, e o George também está lá. E aí eles falam que o menino está até muito bem na escola, mas aí na última cena ela dá uma olhada assim para ele, pode ser interpretação minha, pode ser fantasia minha, mas sabe aquela coisa assim,
ela olha com ele, ela olha detalhadamente para ele, tá de perfil, né? Esse ator tem um nariz bem grande, né? E ela olha assim para ele de perfil, aquele olho, aquele nariz, assim, aquela, enfim, ela olha, não sentir desejo, é como se fosse assim, nossa, como você, tipo, sabe assim, como você é perigoso para mim, como você é letal para mim. Ao mesmo tempo que você é tão atraente, você é tão letal, sabe? Dá essa sensação. Pode ser uma fantasia minha, mas me deu muito bem essa sensação. E, e é mesmo, é verdade, né? Não havia, depois que se mergulha numa relação abusiva, a coisa é muito delicada, né? E totalmente alienante, e é isso. É bom ver os dois lados da moeda. Ele, claro, ele está num papel, né, de abusador. Mas por que que ela fica no papel de masoquista, de vítima, nesse sentido? Se ela é uma mulher super, sabe, super inteligente, uma advogada famosa, sabe, independente, né? Porque quando a gente vê abuso de uma mulher que às vezes não tem onde morar, que é dependente financeiramente, mas não é o caso dela. Mas existe um gozo, né, aí, de masoquista, muito sério, né, que provavelmente vem na Constituição, claro, né, dela como sujeito, que marca essa relação dela com o outro. Então é algo, né, que para se ver numa análise, para se entender por que se escolhe essa posição, etc. Né? Por que que o objeto, né, tem que ser dessa forma, né, conquistado, e depois ela virar e ficar objeto desse homem, né? Enfim, é uma questão muito delicada. Não é simples, como a maioria das pessoas falam. Ah, separa, faz, acontece, porque existe essa complementaridade sintomática, sempre, né? Mas é um preço muito caro que se paga para estar nessa fantasia, né? Porque é claro que a mulher tem uma fantasia de que ele, no fundo, não vai acontecer de novo, né? Ele pede desculpas, ela acredita, então há toda uma fantasia também, né, de mudança que no fundo ela sabe que não vai acontecer, né? Mas ela está presa a essa fantasia e esse lugar, né, dela, que ela ficou ali paralisada, né? Eu indico um dos livros que eu indico para se entender um pouco desse mecanismo, é esse livro aqui, O Gozo em Cena, sobre o masoquismo e a mulher, tá? Da Eliane Sherman, uma amiga minha, uma psicanalista maravilhosa. Esse livro, ele é fruto de uma tese de doutorado dela. É muito bom porque ela fala na questão teórica, isso tudo que eu falei sobre o filme, ela aprofunda, claro, uma forma muito, né, muito interessante para quem gosta de estudar, tanto em Freud quanto em Lacan. Então é um livro excelente para quem quer entender um pouquinho, né, desse gozo em cena e esse masoquismo feminino, tá? Fica aqui a dica, eu espero que vocês tenham gostado e que possam refletir um pouco a partir desse filme, quantos casos, né, que a gente vê na vida, né, no círculo dos nossos amigos, na televisão, enfim, de mulheres que ficam amarradas nesse lugar durante tanto tempo. E, enfim, para todo abusador, gente, tem que ter um abusado. São duas posições, né? Então isso é importante também entender, né? Só tem complemento porque um outro faz o papel, né? O papel complementar sintomático. Até a próxima e continuem me assistindo. Gente, se inscrevam no canal, comentem. Eu acho que isso é super bacana, né? Essa troca. E obrigada.